amores, tudo bem com vocês? Tia Bruna veio aqui mais uma vez, agora veio para fazer a revisão dos exercícios, certo? Do primeiro capítulo do caderno 2 do livro de ciências, tá certo? Vamos lá abrir na página 148, que é a nossa primeira atividade, tá certo? Terceiro ano A e B. Vamos lá, como tia Bruna passou os exercícios, hoje ela veio só para fazer as revisões, tá certo? Para ver se vocês, fizeram tudo certinho e tudo ok, tá bom? Vamos lá. No primeiro quesito tem dizendo assim: complete a frase com o nome do animal apresentado na imagem. Que animal é esse que está sendo apresentado na imagem? Vejam aí no livro de vocês, na página 148. Para mim, isso aqui é uma minhoca, não é isso? Será que dá certinho nesses quadradinhos aqui? Dá sim. Então vamos lá. O primeiro quesito, esse animalzinho que estamos vendo na imagem é a minhoca. E embaixo tem dizendo: as fezes da minhoca são ricas em nutrientes. Além disso, quando se locomove no interior do solo, ela cria túneis que tomam o solo mais fofo e facilitam a entrada de ar e de água. Então, o que podemos ver nesse primeiro quesito é que a minhoca, as fezes da minhoca, elas são muito ricas em nutrientes, então facilita a entrada do ar e da água, tá certo? No solo. Então a minhoca, é bastante importante, certo? Para o nosso solo ficar fofo e fértil, tá bom? Vamos lá, segundo quesito. Encontre e contorne no diagrama a seguir as 8 possíveis componentes do solo. Então, tá lá o diagramazinho de vocês. E embaixo tem dizendo: agora utilize alguma dessas palavras para completar corretamente o texto abaixo. Vocês aí em casa encontraram as palavras, as 8 palavras? Eu aqui já encontrei. Tenho certeza que vocês encontraram, que vocês estão, fera nesse assunto. Então vamos lá. As 8 palavras que eu encontrei foram o ar, a areia, a minhoca, as formigas, as folhas, rochas, raiz e argila. Tia Bruna vai repetir com calma. A primeira palavrinha que tia Bruna encontrou foi o ar. Tá aqui, logo na primeira linha. Já na segunda, tia Bruna encontrou minhoca descendo, tá vendo? Na segunda linha, um pouco mais à frente, tia Bruna encontrou areia. Continua na segunda linha. A terceira palavrinha que tia Bruna encontrou, raiz. Já na quarta linha, tia Bruna encontrou folhas. Estão vendo aí? Um pouco mais à frente, tia Bruna encontrou água. Na quinta linha, tia Bruna encontrou formigas. Ao lado, tia Bruna encontrou argila, que está na posição aqui, descendo, tá vendo? Pegando da terceira para a penúltima fila. Já na última linha, tia Bruna encontrou rochas. Então, estão ok, né? Ar, areia, minhoca, formigas, folhas, água, rocha e argila. São as 8 palavrinhas do segundo quesito, tá certo? Agora vamos lá. Utilize alguma dessas palavras para completar corretamente o texto abaixo. Ou formiga? Não. Ou rocha? Não. Então, o que completa logo na primeira linha é o ar. Vocês vão colocar aí, ar. O ar é o quê? É o formigo? Não. É o areia? Não. O ar e a água, a segunda palavrinha é água. O ar e a água são componentes não vivos do ambiente presentes no solo e são essenciais ao desenvolvimento das plantas. Elas absorvem esses componentes do solo por meio da areia. Será que absorve esses componentes por meio da areia?
Não. Será que absorve esses componentes por meio das folhas? Também não. Então, uma das palavras que completam aqui é a raiz, porque o solo absorve os componentes pelo meio da raiz. Então, as três palavras que completam aqui é o ar, a água e a raiz, tá certo? Agora vamos para a página 149. Onde a gente falou na outra aula que tia Bruna gravou, a gente falou sobre as características do solo, não é isso? E tia Bruna vai lembrar um pouco vocês, tá certo? Porque como esse é só correção das atividades, mas tia Bruna tá fazendo questão de estar sempre lembrando a vocês para vocês não esquecerem, tá certo? Aqui, características do solo. Vocês lembram que três características são essas que tia Bruna ensinou na aula passada? Tenho certeza que vocês estão lembrados. Tia Bruna já deu a aula, já fez uma pequena revisão e hoje tia Bruna revisa mais uma vez, junto com as atividades, junto com a correção das atividades, certo? Que tipo de solo é esse aqui? Vocês lembram que tipo de solo é esse? Esse é o tipo de solo argiloso. E vocês lembram que tipo de coloração é essa aqui? O solo argiloso. Vocês estão lembrados? O tipo de solo argiloso, ele tem que coloração? Vocês estão vendo aqui? Dá para ver bem direitinho, não dá? Então, o tipo de solo argiloso é o tipo de coloração avermelhada. É isso aí. Então, vocês vão sempre lembrar. Quando o solo for argiloso, a coloração nunca vai ser esbranquiçada, vai? Não vai. Vai ser coloração escura? O tipo de solo argiloso? Também não. Quando a coloração for avermelhada, o tipo de solo é argiloso. Não esqueçam disso, tá certo? E quando o solo ele é argiloso, a água consegue penetrar com facilidade? Quando o solo está lá bem úmido, bem argiloso, ele consegue absorver a água com facilidade? Não. Quando o tipo de solo for argiloso, da coloração avermelhada, esse tipo de solo é um tipo de solo que ele não tem tanta facilidade em absorver a água. Então, sempre que o solo for argiloso de coloração avermelhada, a água vai penetrar com mais dificuldade, tá certo? Porque é aquele solo mais barroso, mais argiloso, então ele vai demorar a penetração da água, tá certo? Que é aquele tipo de solo, ó, bem fininho, bem grudadinho, bem molhadinho, tá bom? E esse tipo de solo aqui, vocês estão lembrados que tipo de solo é esse? Esse é o tipo, será que esse daqui é o tipo de solo calcário? O tipo de solo argiloso é esse, mas e esse aqui? Será que esse tipo de solo é o calcário? Não, esse tipo de solo é o solo arenoso, isso mesmo, e a coloração dele é esbranquiçada. Sempre que o solo for esbranquiçado, ele nunca será nem calcário e nem será argiloso. Sempre que ele tiver essa coloração clara aqui, ó, ele vai ser o tipo de solo arenoso, tá certo? Então, quando ele for avermelhado, ele é argiloso. E quando ele for esbranquiçado, ele será solo arenoso, tá certo? E esse tipo de solo aqui arenoso, será que ele é como o argiloso, que ele tem uma grande dificuldade de penetração da água? Não, por quê? Os grãos dele são mais grossos, é aquele grãozinho que a gente encontra geralmente em parquinhos. Não tem aqueles parquinhos de criança que a gente vai e encontra lá aquela areia mais grossa, não tem que suja a gente todinho, é o mesmo que aquela areia de praia. Então, o solo arenoso, a gente tem uma facilidade de encontrar esse solo em parquinhos, em areia de praia. Então, eles são chamados solo esbranquiçado e solo arenoso. Ele tem uma grande facilidade. Ele é o solo que tem a maior facilidade de absorção da água. Porque os grãos são mais grossos, então, ó, penetra com bastante facilidade. Já o argiloso, como a gente viu, ele é o solo que tem mais dificuldade de absorção da água. Já o arenoso, ó,
A facilidade dele é excelente para a absorção da água, tá certo? Então já relembramos o solo argiloso de coloração avermelhada e o solo arenoso de coloração esbranquiçada. Mas e esse aqui? Vocês lembram que tipo de solo é esse? A gente já viu o argiloso e o arenoso. E esse daqui, vocês lembram como é o nome desse tipo de solo? Vocês lembram? Isso mesmo, é o tipo de solo calcário. Toda vez que o tipo de solo tiver essa coloração aqui, que tipo de coloração é essa? É avermelhada? Esbranquiçada? Não, ela é a coloração escura. Então, toda vez que a coloração do solo for escura, ele é um solo humus, o solo calcário, tá certo? Não podemos esquecer. E vocês sabem a penetração de água dele. Tá lá, ó. Um tipo de solo argiloso, um tipo de solo arenoso e um tipo de solo calcário. Será que o tipo de solo calcário, ele tem facilidade ou dificuldade na absorção da água? Vocês sabem me responder? Vejam só, o argiloso, ele tem bastante dificuldade, como tia Bruna falou, na absorção da água. O arenoso, do grão mais grosso, ele tem muita facilidade, bastante, ó, fácil a absorção da água. Já o solo calcário, ele tá, ó, no meio termo, ele tem a facilidade também da absorção da água, mas não tem tanto quanto o arenoso. Ele também absorve um pouco de facilidade, mas o que absorve com mais facilidade vai ser sempre o arenoso, tá certo? O argiloso tem bastante dificuldade na absorção da água, na penetração da água. O arenoso tem bastante facilidade. Já o calcário, ó, ele fica no meio termo, mas ele também tem uma facilidade, certo? Na absorção da água. Agora vamos fazer aqui, ó, a correção da atividade da página 152, tá certo? Que diz assim: Bruna coletou amostras de solo de 2 ambientes, o da praia e o da floresta. Ela colocou as amostras em 2 funis, com filtro de papel, como mostra ao lado. Em seguida, despejou um copo com água em cada um dos funis e marcou o tempo que a água levou para passar em cada funil. Pergunta A. Sabendo que o tempo de escoamento da água foi maior no funil 1, podemos encontrar e afirmar que ele contém a amostra de que tipo de solo e ambiente. Então, se o funil 1 foi o que teve mais facilidade na penetração da água, então onde será? Mais dificuldade, na verdade. Aonde foi que a gente encontrou esse tipo de solo? Será que foi na praia ou na floresta? Qual é o tipo de solo que a gente encontra que tem mais dificuldade na absorção? Tia Bruna acabou de explicar e tia Bruna também fez essa experiência para vocês. Vocês lembram? O vídeo passado, tia Bruna fez essa experiência com vocês e mostrou a vocês que sempre os grãos mais grossos vão ter mais facilidade na absorção, já os grãos mais finos e mais úmidos vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, se o tempo maior de absorver a água foi o do funil 1, o funil 1 é o tipo de solo de praia ou de floresta? É o tipo de solo de floresta. Por quê? Porque o tipo de solo da praia é o solo arenoso, então ele tem muita facilidade na penetração da água. Se tem muita facilidade, ele não demorou. Então vamos marcar um X aí, ó, onde tem o nome floresta, tá certo? Agora vamos para o segundo quesito. A foto ao lado mostra um artesão produzindo um vaso de argila. O artesão
é uma importante forma de expressão cultural. Valorize esse tipo de arte. Então, vamos valorizar todo tipo de arte que o artesão fizer. Seja ele de madeira, seja ele de ferro, de plástico ou de argila, que é como mostra aqui, ó, na figura ao lado do livro de vocês, como vocês estão vendo, tá certo? Um artesão fabricando um vaso de argila, tá certo? Aí tem dizendo aqui no pontinho: seria possível o artesão utilizar areia para confeccionar o vaso? Eles querem saber se o artesão pegar, vamos dizer, a gente vai lá na praia, pega a areia da praia e tenta fazer um vaso. Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir produzir esse vaso? Será que o artesão vai conseguir produzir um vaso ou qualquer outro tipo de objeto com a areia da praia e do parquinho? Não. Por quê? O solo dele não é úmido, o grão é bastante grosso, então não tem como produzir um vaso, tem? Não. Aí vocês vão colocar a palavra não, porque aqui quer saber se a gente consegue ou não confeccionar um vaso, não é isso? Então vocês vão colocar não. Logo embaixo tem perguntando por quê, então vocês vão explicar com as palavras de vocês, que essa é uma resposta pessoal, tá certo? Mas tia Bruna tá aqui para orientar vocês, por isso que tia Bruna veio fazer a revisão. Então, se tá perguntando por quê, vocês vão ter que explicar. E nunca fazer um vaso de argila com outro tipo de solo, que é como o calcário e como o arenoso. A gente nunca vai conseguir produzir um vaso em solo arenoso, vai? Não vamos. Então, vocês vão explicar aqui, ó, o porquê. Aí vocês vão explicar o porquê vocês não vão conseguir. Aí vocês dão como exemplo esse que a Bruna acabou de dar. Que se a gente utilizar o tipo de grão de solo arenoso e o calcário, vocês nunca vão conseguir produzir um vaso de argila, tá certo? Então já tá aí a resposta para vocês concluírem essa atividade. Vamos lá para a página 153, que é o terceiro quesito, que tem dizendo assim: preencha os espaços do quadro com as palavras abaixo, de acordo com as informações referentes a cada amostra. Então, como vocês estão vendo aí embaixo, tem um quadradinho amarelo que tem dizendo essas palavras: argiloso, esbranquiçada, fina, bastante permeável, pouco permeável, arenoso, grossa e avermelhada. Então, tem dizendo aí, ó. Estão vendo esses quadradinhos aqui que está mostrando, tá vendo aqui? Tem dois tipos de solo, não é isso? Que é o solo A e o solo B, tá vendo? Tem dizendo assim, amostras. Então tem os dois tipos de solo. E embaixo tem dizendo tipo, cor e textura. Então na amostra A, que tipo de solo é esse que vocês estão vendo? Aí no livro de vocês, que tipo de solo é esse da figura A? É o tipo de solo arenoso, esse solo que está aí de coloração avermelhada, é o tipo de solo arenoso? Não. Então tem assim, ó, tipo da figura A. E embaixo vocês vão colocar esse tipo de solo, é o solo argiloso. Então a amostra A, o tipo de solo é o solo argiloso, certo? Agora vamos lá para a figura B. Que tipo de solo é esse que está na imagem da figura B? É o tipo de solo arenoso. Porque é um tipo de solo claro, tá vendo? Então, argiloso é o da figura A e arenoso é o da figura B. Logo abaixo tem dizendo assim, a coloração, eles querem saber a cor da figura A e a cor da figura B. Então, a cor da figura A é a vermelhada, porque tia Bruna acabou de explicar, toda vez que o tipo de solo for argiloso,
coloração vai ser sempre avermelhada. Então, na figura B, como a gente viu, esse tipo de solo é o solo arenoso. Então, abaixo ele quer saber a cor. Qual é a cor do tipo de solo arenoso? A cor do tipo de solo arenoso será sempre esbranquiçada. Por quê? O avermelhado é o tipo de solo argiloso e o escuro o calcário. Então, o tipo de solo arenoso, a coloração vai ser sempre esbranquiçada. Aquela cor sempre mais clara vai ser sempre o solo arenoso. Então, logo abaixo, eles querem saber a textura do solo da figura A e da figura B. Então, tá aqui, ó, textura da figura A. Qual é o tipo de textura do solo argiloso de coloração avermelhada? Vocês sabem? É aquele grão grosso? O solo argiloso? Não, é o tipo de solo fino. A areinha, ó, é aquela areinha bem fininha, tá certo? Então, a amostra A, que é o tipo de solo argiloso de coloração avermelhada, a textura dela é fina, bem fininha, tá certo? Agora vamos para a imagem da figura B. Como vimos, eles querem saber a textura desse tipo de solo da imagem B. Então, se o tipo de solo ele é arenoso e de coloração esbranquiçada, qual é o tipo de textura desse solo? O argiloso, os grãozinhos é bem fininho. E o arenoso? Isso mesmo, o tipo de solo arenoso de coloração esbranquiçada será sempre o grão mais grosso, aquele tipo de solo encontrado, como a tia Bruna falou, em parquinhos e em praia, tá certo? Então vamos lá. Logo abaixo, que é o último quadrado, ele quer saber a permeabilidade do solo. O que é permeabilidade do solo? Ele quer saber se tem uma grande facilidade da penetração da água ou não, tá certo? Então, ele quer saber a permeabilidade da amostra do solo A. Então, vamos lembrar. Se a amostra do solo A é do tipo argiloso, de coloração avermelhada e textura fina, a permeabilidade dela é pouco permeável, porque o solo argiloso, ele tem pouca penetração e pouca facilidade da permeabilidade da água, tá certo? Ele absorve, mas demora mais tempo, tá bom? Então, a permeabilidade da imagem B, que é de solo arenoso, esbranquiçado e os grãos grossos, ele tem bastante permeabilidade, tá certo? Ele tem bastante facilidade da penetração da água. Então, a resposta do terceiro quesito na amostra A vai ser tipo de solo argiloso com a coloração avermelhada, a textura fina e a permeabilidade pouco permeável, certo? Já a imagem B, ele é o tipo de solo arenoso, que tem a coloração esbranquiçada, tem a textura grossa e ele é bastante permeável, certo? Agora vamos abaixo. Agora, escreva uma frase para cada amostra, incluindo todas as características que você identificou acima. Então, eles querem que vocês aqui, ó, a amostra A e a amostra B, eles querem que vocês aí escrevam com as palavras de vocês, porque essa questão aqui é uma questão pessoal, eles querem saber o que vocês entenderam. Então, na amostra A e na amostra B, vocês vão colocar as características do tipo da amostra A. E na amostra B aqui, eles querem que vocês digam todas as características do
da imagem B, tá certo? E qual é a imagem B, a amostra da imagem A e da imagem B? Que é o tipo de solo argiloso e o arenoso. Então, vocês vão colocar todas as características que vocês colocaram aqui no quadradinho acima. Vocês vão, ó, escrever aqui do lado, certo? Todas as colorações, todas as texturas, todas as permeabilidades e o nome e o tipo do solo, tá ok? Agora vamos para a página 154, que tem dizendo assim: primeiro quesito, sobre a formação do solo, responda as questões a seguir. Letra A. Enumere as frases abaixo, de 1 a 4, de modo que elas descrevam o processo de formação do solo. Aí tem o primeiro quadradinho, o segundo quadradinho, o terceiro e o quarto. E cada um deles diz assim. O primeiro quadradinho diz: deposição de restos de seres vivos, surgimento dos primeiros seres vivos, desgaste das rochas e formação das rochas. Então, por onde é que começa a formação do solo? Vocês lembram que a gente viu isso? Por onde é que começa o processo de formação do solo? O processo de formação do solo começa pelas rochas. Então, tá lá, ó, a rocha paradinha no lugarzinho dela. Depois que ela começa a receber vários tipos de temperatura, uma hora faz sol, uma hora chove, uma hora tá nublado, então já começa a afetar a rocha. Aí ela começa a receber bastante água das chuvas, começa a receber água dos rios, dos vales, das cachoeiras. Aí começa o quê? A desgastar a rocha. Então ela começa, ó, a abrir vários buracos e aí vai começando o desgaste da rocha. Depois que a rocha começa a se desgastar, aí ela já vem, ó, para o material parental, que é os pedaços de rocha ficam, ó, enormes. Aí ela começa com o mesmo trabalho, recebendo bastante água de chuvas, de rios, de cachoeiras. Aí começa a penetração de quê? Dos seres vivos que estão lá mortos, ó. Aí eles começam a absorver e vai para o subsolo. Quando vai para o subsolo, ele já é a parte que já está mais preparada para o solo, que significa o solo orgânico, aonde recebe, ó, as sementinhas e daí começa o crescimento de plantas, de árvores, de mato, e é quando o solo está preparado para tudo isso. Então começa pelas rochas, é como a gente quer saber nessa primeira atividade. Então a formação das rochas é o número 1. Lá embaixo, ó, no último quadradinho, vocês vão colocar número 1. Então, depois da formação das rochas, começa o quê? O desgaste das rochas, porque a rocha está lá, paradinha. Depois que ela começa a se desgastar. Então, aí, ó, desgaste das rochas é o número 2. Aí vem surgimento dos primeiros seres vivos, que é como tia Bruna disse. Depois que está a rocha, aí, ó, vai se desgastando, é quando começa a receber os primeiros seres vivos. Então, número 3, surgimento dos primeiros seres vivos é o número 3, certo? O quadradinho número 3. Já o último é a decomposição de restos de seres vivos. Então, é o número 4, certo? Deposição de restos de seres vivos, número 4. Letra B. Marque um X no número da etapa de formação do solo que está representada na imagem ao solo. Tem dizendo número 1, número 2,
número 3 e número 4. A imagem que vocês estão vendo aí no livro de vocês, da página 155, é uma rocha que está levando bastante chuva. Então, essa é a parte principal, é a parte da rocha? Não, é a parte do desgaste das rochas, que é a segunda fase, como a gente viu na questão acima. Então, vocês vão marcar, ó, o quadradinho número 2, tá certo? Que é o desgaste das rochas. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é quando as rochas começam a se desgastar, tá certo? Aí tem dizendo assim, letra C. Em sua opinião, o processo de formação do solo continua ocorrendo atualmente nos ambientes? Para vocês, eles querem saber se o processo de formação, o desgaste das rochas, eles continuam acontecendo? Aí vocês vão responder sim ou não. Para vocês acham que ocorrem ou não? Sim, ainda ocorrem. Vocês vão colocar a resposta sim, eles querem saber se ocorrem atualmente ou não. E a resposta vai ser sim. Logo depois tem perguntando por quê. Então, por que será que continua tendo desgaste das rochas ainda no meio ambiente? Por quê? Porque as rochas, elas ainda são existentes, minha gente. Então, ainda sofrem a ação das águas, das chuvas e das mudanças de climas. Então, continuam, a resposta é sim. Continuam o desgaste das rochas e perguntando o porquê, vocês vão lá responder com as palavras de vocês. Mas por que será que ainda acontecem? Porque ainda tem rochas no meio ambiente. Então, se ainda tem rochas no meio ambiente, continua o desgaste. Por quê? Porque um dia chove, no outro dia faz sol. Um dia está nublado, está frio, outro dia está bastante calor. As rochas também recebem bastante águas, dependendo de onde tiver, de rios, de lagos, de rochas, então continua o desgaste das rochas, tá certo? Do quesito que diz assim, analise a afirmativa abaixo. O tipo de rocha que sofre desgaste não influencia o tipo de solo que será formado e, consequentemente, não interfere em suas características. A afirmativa está correta? Não, essa afirmativa não está correta, porque o tipo de rocha sofrendo desgaste, ela influencia sim no tipo de solo que será vindo. Então, dependendo do tipo de desgaste das rochas, isso influencia bastante no tipo de solo que será formado. Tá certo? Então, a resposta é não. E logo embaixo tem dizendo assim, logo ao lado, tem dizendo assim, por quê? Então, embaixo tem duas propostas que é para você marcar, ou o primeiro quadrado ou o segundo quadrado. No primeiro quadrado tem dizendo assim, porque o solo e rochas são componentes diferentes do ambiente. Assim, o tipo de rocha não interfere no tipo de solo formado. Já no quadrado abaixo, diz assim, porque o solo se forma a partir de rochas que sofrem desgastes ao longo do tempo. Assim, o tipo de rocha que é desgastada interfere no tipo de solo formado a partir dela. Vocês acham que é o primeiro quadrado? Que isso não interfere, ou vocês acham que é o segundo quadrado, que isso sim interfere, que interfere sim no tipo de solo que será formado? Então, é o segundo quadrado. Isso interfere sim, e interfere muito. Tá certo? No tipo de solo que será formado. Por quê? É a partir das rochas que a gente sabe o tipo de solo que ali será formado. Se será um tipo de solo argiloso, se será um tipo de solo arenoso ou se será um tipo de solo calcário, tá certo? Então vejam só, tia Bruna já fez a correção. A próxima aula já vai ser o quarto capítulo do caderno 2. Então, o que é que tia Bruna quer dizer?
Não deixem de assistir aos nossos vídeos. Tia Bruna tá toda aula, tia Bruna tá sempre renovando, sempre fazendo correção de atividades com vocês, sempre explicando. E todos os vídeos tia Bruna faz questão de lembrar a vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, meus amores, podem responder o vídeo de tia Bruna. Se não quiserem responder o vídeo de tia Bruna, o que é que vocês fazem? Manda mamãe e papai ligar para a tia Bruna, ou pede para o responsável ligar para a escola. Não fiquem na dúvida. Se vocês aí em casa têm uma dúvida, procurem sempre entrar em contato com tia Bruna, que tia Bruna nas próximas aulas vai vir aqui, vai dar a explicação, vai fazer o exercício com vocês, vai fazer a correção e também vai tirar todas as dúvidas, que tia Bruna não quer ninguém com dúvidas, ao contrário, tia Bruna quer todos satisfeitos, tá certo? Então vocês estão aí em casa, tem um tempo livre, então estejam sempre, com o livro de vocês, o caderno, o lápis e a borrachinha. Fiquem sempre vendo os vídeos, que todos os dias tem vídeo para vocês assistirem, tem sempre atividades, tem sempre exercício para vocês fazerem. Então não deixem de assistir aula, que é muito importante para vocês, tá certo? Tia Bruna sabe que, infelizmente, tia Bruna não pode dar aquele abraço apertado em vocês por conta dessa pandemia, desse vírus que de repente veio aqui atrapalhar todo o nosso sistema educacional, tá certo? Mas não deixem de assistir. Tia Bruna tá morrendo de saudade, mas infelizmente o momento é da gente ficar em casa. Apesar de que tá chegando perto do nosso dia, viu? O dia do nosso reencontro. Tia Bruna tá morrendo de saudade, mas o vídeo fica por aqui e tia Bruna no final do vídeo vai deixar um exercício para vocês fazerem no caderninho de vocês e responderem, tá certo? Na próxima aula. Tia Bruna vai concluir um outro assunto, mas vai corrigir essa atividade de vocês. E agora a tia Bruna quer deixar um trabalho para vocês fazerem. Então o trabalho é o seguinte, meus amores. Eu quero que vocês apresentem. Tá vendo o jeito que tia Bruna tá se apresentando para vocês? Gravando essa aula para vocês. Então, peçam a mamãe, a papai, ao irmão mais velho, ao responsável que tiver com vocês aí em casa. Peçam para eles tirarem 2 ou 3 minutinhos, rapidinho do tempinho deles e do tempo de vocês. E eu quero que vocês façam um vídeo e mandem para cá, para o WhatsApp da escola, dando uma aula. Eu quero que vocês fiquem no meu lugar. Eu quero que vocês me expliquem e façam uma aula dizendo tudo o que vocês entenderam sobre as características do solo e a formação do solo, tá certo? Não precisa ser nada muito explicado, mas eu quero que vocês expliquem com as palavras de vocês, do jeito que vocês entenderam. Eu quero que vocês me mandem o vídeo para a escola, um vídeo de vocês explicando tudo o que vocês entenderam sobre as características do solo e a formação do solo, tá certo? Então a atividade que tia Bruna vai deixar para vocês hoje é essa: o vídeo falando de tudo que vocês entenderam e essa atividade que tia Bruna tá deixando agora no final do vídeo, tá certo? Na próxima aula eu quero ver os dois e o vídeo de vocês vão ser colocados no canal da escola, tá certo? Um beijo e tia Bruna vai se despedindo de vocês.